Boa noite, turminha. Boa noite, boa noite. É enorme prazer estar aqui novamente com vocês, né? Começando mais uma aula de auditoria aí na sua tela. Nós estaremos conversando sobre um tema novo, tá bom? Que vai estar sendo abordado aí na provinha de vocês, que vai ser na sexta-feira, né? Então, tanto esse tema de hoje quanto o anterior, nós estaremos abordando na avaliação de vocês da N2. Tudo bem? Gente, tô tentando gravar aqui essa aula, mas eu já tinha gravado ela hoje, tá? Só que quando eu fui verificar, depois de algumas horas eu fui tentar lançar ela para deixar já no sistema, né, para vocês. Eu percebi que essa aula, ela não tinha som. Quer dizer, essa não, a outra, né? A outra não tinha som. E aí eu tive, né? Ainda bem que eu percebi o erro, né? Mas a gente tem que repetir o trabalho, né? Então, verifiquei e tô tendo que repetir a aula, tá? Mas vamos que vamos, né? De qualquer forma, sempre é um enorme prazer estar aqui com vocês, tá? Gente, hoje, como eu já falei com vocês, a gente vai estar abordando, um tema novo. E esse tema fala sobre as técnicas, tá? As técnicas básicas de auditoria. Vamos colocar aí na sua tela, tá? As técnicas básicas de auditoria, tudo bem? Então, vamos estar trabalhando sobre elas hoje, tá? E só peço atenção de vocês, tá? Mais do que as outras aulas, porque aqui é um tema um pouco puxado, pelo menos eu achei, né? Às vezes isso é subjetivo, mas peço atenção, tá bom, de vocês sobre esse tema da aula de hoje. Então, muito cuidado, né? Peguem seus cadernos, comecem a anotar os seus resumos aí, tá bom? Isso é importante, isso faz toda a diferença nos estudos, tudo bem? Então, vamos lá, vamos que vamos começar. Primeira coisa que eu vou falar com vocês é justamente a respeito do nosso conceito, tá? O conceito sobre essas técnicas básicas, tudo bem? Após, vocês estarão vendo que nós estaremos abordando a respeito das técnicas em espécie, tá? Então, vou trazer várias técnicas que o auditor trabalha, tá? Diante do seu trabalho. E eu vou estar falando, né, conversando com vocês a respeito de cada uma delas, tá? Podem existir outras, podem, só que essas são as principais que eu pude encontrar, tudo bem? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai estar conversando hoje é a respeito da nossa definição, tá? Então, o que é essa técnica básica de auditoria? Gente, essas técnicas pelo qual o auditor se utiliza, ela serve para uma coisa. Ela serve para poder estar fundamentando a sua opinião. Opinião de quem, prof? Do auditor, né? Do auditor. Então, gente, o auditor, ele vai fazer o seguinte: ele vai estar colhendo, tá, as provas, colhendo as evidências, para que por meio disso aí, ele possa estar aplicando as técnicas para que ele possa estar colocando a sua opinião sobre essas evidências, essas provas, tá? Então, o auditor vai fazer o seguinte: vocês sabem que as técnicas, como eu já falei, eu vou falar aqui alguns tipos de técnicas que o auditor se utiliza, mas como eu falo técnicas, vocês percebem que aqui a gente fala no plural. Então, ela não se trata apenas de uma, se trata de várias técnicas, tá? Então, aqui por isso que tem esse conjunto, né? Esse conjunto é um complexo, são diversas técnicas que o auditor vai estar se utilizando, tá? O auditor vai estar se utilizando delas para poder estar o quê? Para poder estar obtendo a colheita de provas, a colheita de evidências. Então, aqui, o auditor vai estar colhendo provas e evidências para ele poder o quê? Fundamentar a sua decisão, tá? Ele vai estar fundamentando a sua decisão, beleza? Então, aqui, gente, sem maiores problemas, aqui, muito tranquilo, tá? Essa definição. Peguei uma mais prática para a gente poder, uma mais facilzinho, para a gente poder estar conversando, tá? Então, sem maiores questionamentos, tá?
Beleza, agora a gente vai estar falando sobre a nossa primeira técnica, tá? Que é abordada pelo auditor, que é a exame físico, tá? Gente, essa técnica abordada pelo auditor, esse exame físico, ele é feito in loco, tá? Ele é feito in loco. O que acontece? O aluno tá me mandando mensagem. Às vezes é questão do trabalho, mas vamos continuando aqui, depois eu respondo. É como se o próprio auditor estivesse pegando esse copo aqui e ele quer se utilizar dele para poder estar comprovando, né, a sua... auxiliando, né, se auxiliando dele para poder estar comprovando, né, fundamentando a sua opinião, tá? Então, vejam só, ele vai pegar esse copo aqui, ele vai estar olhando, né, todos os contextos que ele tem, tá? Tanto em cima quanto baixo, laterais e tudo, né? Por cima, por baixo, enfim. Ele vai fazer essa análise para que ele possa estar fundamentando a sua opinião. Então, esse exame é o exame físico. Essa técnica é a técnica física. Ou seja, ele está tendo contato com a coisa. Ó, ele está tendo contato com a coisa, tá? Ele está tendo contato com a coisa, ele está identificando a coisa, tá? Isso aqui é só um exemplo esdrúxulo para você entender, tá? Que aqui nós estamos dentro de uma técnica que trata sobre o exame físico, tá? Então, aqui ele vai estar analisando, né, todos os âmbitos desse copo, para que ele possa estar constatando, né, todas as informações e formando a opinião dele acerca desse copo. Tudo bem? Então, é um testemunho que ele tem ocular, porque ele está olhando, ele mesmo está observando aí todas as características dele. Digo mais, esse exame físico, ele não vai somente fazer um olhar, ter apenas um olhar assim, né, visto por cima, por baixo, enfim. Ele é muito mais profundo, tá? Ele é muito mais profundo. Então, coloquei aí para vocês no slide seguinte, algumas características que ele vai estar notando a respeito desse exame físico, que é essa técnica. Tudo bem? Vamos lá, continuando. Tá, então aí, vejam só que a prof colocou para vocês as características que ele tem que estar observando acerca do exame físico, tá? O que ele vai estar analisando? Ele vai estar analisando a quantidade, ou seja, aqui tem apenas um copo. Ele vai estar analisando a existência física. Temos o copo aqui, né? Tá fisicamente aqui, né? A identificação, identifiquei que aqui é um copo, de verdade, né? A autenticidade, realmente é autêntico e tal, beleza. Qualidade, é bom, hein? O produto é bom, né? Grosso, é meio difícil de cair assim, de uma distância assim, quebrar, né? Então, esse exemplozinho bobeirinho, vocês entenderam que aqui, por meio do copo, é como se fosse o auditor. O auditor vai estar fazendo todas essas análises para poder estar colhendo as informações acerca dessa técnica. Qual que é a técnica? Essa bem aqui. Exame físico, tá? Não esqueçam, primeira técnica que nós estamos abordando é o quê? O exame físico. Belezinha? Tranquilex. Mais algumas informações a respeito do exame físico. Eu dei esse exame já. Esse exemplo esdrúxulo aqui do copo para vocês realmente entenderem, né? Porque, por exemplo, bobo, gente, a gente aprende, né? A gente aprende sim, tá? Às vezes é os mais bobos que a gente vai e começa a decorar e tal. Depois a gente vai desenvolvendo isso aí, tá? Mas o que eu quero dizer para vocês a respeito dessa técnica ainda é que o exame físico por si só, o exame físico que eu tô pegando aqui, ele é físico, né? Está aqui comigo. Por si só, gente, ele não é suficiente. Por que, prof, ele não é suficiente? Porque, gente, ele é apenas um procedimento complementar. Ele é apenas um procedimento complementar, tá? Ou seja, ele vai precisar tanto do exame físico quanto das outras técnicas. O exame físico não é suficiente. Em resumo, é isso. O exame físico ele não é suficiente. Então, o exame físico vai ser mais com outras técnicas. Então, ele vai estar trabalhando junto com outras.
ele não vai ser suficiente ele sozinho ali, tá? Então, ele não é absoluto, ele é relativo e ele é apenas um complemento. Belezinha? Tranquilex. Gente, exemplos que eu coloquei para vocês a respeito do tema em si, né? Que é a contagem de caixa, contagem de estoques e contagem de investimentos. Tudo bem? Então, são esses 3 exemplos aí que a gente pode ver acerca da auditoria em si, tá? Tranquilo. Então, vimos já a respeito dessa primeira técnica. Agora, nós estaremos abordando a respeito da segunda técnica, tá? A segunda técnica, que é a confirmação. A confirmação, tá? Só um minuto aqui. Gente, voltando aqui, voltando, tá? Mil perdões. Os alunos estavam mandando algumas mensagens aqui, eu tive que responder rapidinho, tá bom? Vamos lá, tá? O que acontece? Aqui a gente já falou da primeira técnica, deixamos ela encostadinha lá, agora a gente vai estar abordando a segunda técnica, que é a confirmação, tá? Gente, essa técnica, ela parte de uma premissa que ela tem uma peculiaridade um pouquinho diferente das demais, que é o seguinte: nessa técnica, no que tange a confirmação, ela vai estar partindo do seguinte: ela vai estar pegando uma declaração escrita, tá? Formal. Ela vai estar pegando essa declaração escrita de uma pessoa lá de fora. Ou seja, essa pessoa pelo qual vai estar fazendo essa declaração, essa confirmação, ela não vai ser uma pessoa da entidade. Ela não vai ser uma pessoa da entidade, ela vai ser uma pessoa de fora. Uma pessoa de fora que vai estar elaborando essa declaração escrita, tá? Sobre o quê? Sobre um fato que a pessoa tem uma certa capacidade para poder estar confirmando sobre aquela situação. Por exemplo, eu coloquei aí para vocês a confirmação de contas a receber, tá? Então, essa é uma das técnicas que é a chamada confirmação. E um detalhe aqui na confirmação é o seguinte, que na confirmação, nessa técnica específica, ela não é feita pelo auditor. Ela não é enviada, o pedido dela não é enviado pelo auditor em si. Ela é enviada, esse pedido de informação, que é um pedido primeiro, tá? Esse pedido de informação, ele é enviado pela própria entidade, não é pelo auditor, tá? Não é pelo auditor. Então, é o seguinte, exemplo. Eu, sou auditor, estou fazendo meu trabalho ali naquela empresa, e aquela empresa, ela precisa, eu quero me utilizar dessa técnica, que é a técnica da confirmação, e eu vou estar passando essa informação para a empresa. A empresa vai estar tomando as medidas cabíveis para estar elaborando aí esse pedido, e ela mesma vai estar enviando esse pedido, tá? Então, é isso aqui, basiquinho, tá? Essa técnica, que é a número 2, confirmação, tá? Terceira técnica, tá? A terceira técnica é no quesito do exame de documentos originais, tá? Esse exame, que é essa técnica de exame de documentos originais, ela trabalha com o próprio nome dela, documentos originais. Então, ela parte de uma premissa que ela faz uma análise, tá? Para poder estar comprovando, para ver se aqueles documentos realmente partem, de uma sensibilidade original, se realmente ele é legal, enfim. Então, essa técnica é uma técnica utilizada pelo auditor para poder estar constatando, comprovando com que esses documentos eles são legais, tá? Eles são originais, então é isso aí. Exemplo que eu coloquei para vocês é a questão das faturas de compras e vendas, contratos e pedidos de compras, tá? Então, são esses 3 exemplos basiquinhos aí que a gente colocou para vocês, tá? Para a gente poder estar trabalhando acerca dessa terceira técnica, que é a técnica de exame de documentos originais, que é um procedimento feito pelo auditor, tá? Que é voltado muito mais para poder estar comprovando aí as transações por questões legais, se realmente são originais esses documentos. Tudo bem? Então, terceira técnica, falado, acerca dessa breve introdução, eu quero falar, além dessa informação, que ela também deve ser analisada, esses documentos devem ser analisados da seguinte forma: basicamente por 3 pressupostos.
esses 3 pressupostos, eles são autenticidade, tá? A normalidade, a aprovação e o registro, tá? O registro, aprovação, normalidade e autenticidade. Esses 4 pressupostos, o auditor tem que estar trabalhando nesta técnica, tá? Na autenticidade, primeiramente, ele tem que observar o quê? Com respeito à fidedignidade e à fé do documento. Segunda situação, ele tem que olhar a questão da normalidade, tá? E a normalidade é no quesito o quê? Se realmente essa transação ela é realizada em conformidade com a própria função da atividade, tá? A própria função da atividade da empresa, da entidade, da organização, tá? Então, se tá ok, né? A aprovação é no quesito realmente se esses documentos eles foram efetivamente aprovados por quem? Pelas pessoas competentes, pelas pessoas que detêm, né, de realmente ser aquele cargo, aquela responsabilidade, aquela competência, tá? Então, se aquela pessoa teve realmente aquela competência para isso, tranquilo, belezinha. Então, essa aprovação no quesito disso aí, tá? E o registro? O registro, ele é a questão de realmente a questão contábil estar devidamente apropriada aí nas devidas contas, né? Nas contas que são realmente correspondentes, tá? Então, sem mais delongas nessa técnica, tá? A gente fecha aqui ela e a gente vai para a 4ª técnica, tá? Que é a técnica de conferência dos cálculos, tá? Tá avançado o tempo aqui. A conferência dos cálculos. Gente, essa técnica, ela tem um especial porque, assim, ela vai trabalhar com cálculos. Ela vai estar conferindo realmente as operações no que tange a soma e os cálculos, tá? Então, é uma técnica que é muito voltada, assim, que o auditor, ele se utiliza justamente para ele poder achar, né, se realmente essa constatação, né, essa soma, esses cálculos, realmente eles estão tudo ok, tá? Coloquei aí alguns exemplos para vocês, que é no cálculo da listagem de estoques, cálculo de juros a receber e a pagar e o cálculo de equivalência patrimonial. São esses os exemplos que tratam a respeito da própria auditoria em si, tá? Então, fechando essa técnica de conferência dos cálculos, a gente parte para a 5ª, tá? Que trata sobre o exame de escrituração. Peraí. Exame de escrituração. Gente, esse exame de escrituração, como é que ele é feito, né? Essa técnica, ela parte do seguinte pressuposto, de que o próprio auditor, ele tem que estar analisando, ele tem que estar constatando a veracidade de quê? Das informações contábeis, pelo qual a empresa forneceu a ele, tá? Então, é isso aí. O próprio auditor, ele tem que estar analisando essa veracidade, tá? Ele tem que estar fazendo esse levantamento de análises para ver se está tudo ok, para ver se realmente está tudo ok com essas informações, tá? Os exemplos que eu coloquei para vocês são esses aqui: análise de outras contas a receber, análise de despesas de viagens e conciliações bancárias. Às vezes, gente, pode acontecer, tá? De ter realmente essa constatação, né? O auditor faz esse levantamento para ver se realmente tem veracidade nessas informações, tá? Até questão de despesas de viagem, ele tem que realmente, quando for preciso, né? Ele tem que estar analisando essa situação, tudo bem? Então, essa aqui é exame de escrituração, tá? A próxima que nós podemos observar, a 6ª, é investigação minuciosa, tá? Aqui, gente, o próprio nome diz, né? Investigação minuciosa. Então, a investigação minuciosa é o quê? É aquele olhar, né? Aquela examinação com uma certa profundidade. Por quê? Aqui, nessa investigação minuciosa, que essa técnica, ela é uma técnica um pouquinho mais especial. Por quê? Porque aqui o auditor, ele vai estar procurando algumas coisas que não estão tão certas assim.
Ele está vendo alguma coisa que não está ok. Então, para ele poder estar se fazendo, né, elaborando o parecer dele com uma melhor precisão, ele vai e acaba fazendo o uso dessa técnica para estar se aprofundando aí, né, ponto a ponto, e estar reconhecendo ou não se existem ou não algumas anomalias, tá? E a pergunta que eu deixei aqui para a gente poder fazer a respeito dessa técnica é o seguinte: o que se procura em uma investigação minuciosa? Tá? O que se procura? O que você acha? Tá? Vamos ver a resposta? Então, a resposta tá aí. Qualquer coisa absolutamente incomum, tá? Então, algo que realmente seja anormal, algo que não tem nada a ver, né? Ele vai estar observando aí, examinando, né? Com essa profundidade, né? Ponto a ponto, e vai estar analisando aí que realmente, por meio dessa investigação minuciosa, né? Tem alguma coisa anormal, tem alguma anomalia, né? Então, qualquer coisa absolutamente incomum exigindo investigação adicional. Beleza, tá? Então, é isso aí que a gente tinha para poder falar acerca da investigação minuciosa. Agora a gente vai para a sétima. A sétima é o próprio inquérito, né? Aqui, gente, em especial, o auditor ele vai se utilizar da seguinte forma: ele vai estar elaborando um questionário, um formulário, que ele vai estar colocando ali perguntas. Ele vai estar elaborando e colocando os questionamentos. E que esses questionamentos deverão ser o quê? Respondidos. Esses questionamentos deverão ser respondidos de forma satisfatória, é claro, tá? Então, ele vai estar chamando, né? E ele vai estar colhendo essas informações, né? Por meio dessas questões que ele, porventura, elaborou nesse questionário, né? Nessa formulação aí, tá? Então, ele vai colher essas informações, essas respostas, e essas respostas, elas podem ser tanto por escrito, que nós chamamos de resposta mais formal, mais concreta, mais, né? Mas também ele pode se obter de informações, gente, de forma incomum, que são apenas as conversações, é apenas o papo, é apenas o verbal. Em vez de ser algo mais formal, que é o escrito, expresso, nós vamos ter apenas a conversação, tudo bem? Coloquei alguns exemplos aí para vocês também, que é o inquérito acerca do aumento das vendas no período. Então, ele vai estar chamando alguma pessoa que faça parte ali da empresa, né, para estar falando, perguntando, né, questionando acerca dessa situação aí. Dessa situação aí sobre o aumento de vendas, né? Então, ele vai estar formulando perguntas no quesito a isso, tá? E também aí sobre a existência de duplicatas a receber em atraso, tá? São dois exemplos que nós trazemos aí acerca do inquérito, beleza? Continuando. A oitava, né? Finalizando aqui já, quase, a gente vai estar falando sobre a oitava técnica, tá? Então, essa oitava técnica, gente, vou colocar pra cá. Essa oitava técnica é a observação. A observação, ela é algo mais visual, tá? Ela é algo mais visual. Por quê? Porque aqui, o auditor, ele parte de uma premissa mais subjetiva, mais intrínseca. Não é algo extrínseco, é algo intrínseco, tá? Então, ele vai estar constatando de forma mais visual. Tá? Então, ele vai ter um senso, é como se fosse isso aqui. É como ele vai observar aquela situação, ele vai observar e está tendo aquele papo mais crítico, aquele senso crítico, sabe? Sobre aquela situação. Então, é isso que ele vai estar fazendo nessa técnica, a observação, essa constatação mais visual, mais crítica, tá? Essa observação, gente, eu coloquei dois exemplozinhos básicos aí, que é a questão dos princípios, né? Então, ele pode estar percebendo, observando, né, por meio dessa técnica, né, a questão se realmente a entidade está cumprindo aí com os princípios contábeis e também no quesito dos registros dos passivos não registrados.
Então, por meio dessa técnica, né, mais intrínseca, ele pode estar fazendo essa observação e pode estar se revelando aí alguns erros, alguns problemas, tá? Que possivelmente ele possa ter observado aí durante a eficiência dessa técnica, tá? Belezinha? Tranquilo até aqui? Acho que não tem grandes assim complicações, né? Quero aqui deixar a minha frase, né? Não tô terminando tarde, não. Quero deixar aqui a minha frase para vocês, né? A nossa reflexão de hoje, tá? Que a nossa reflexão, ela diz o seguinte: quem estuda e não pratica o que aprendeu é como o homem que lavra e não semeia. Gente, isso é uma reflexão. Eu espero que vocês possam estar absorvendo isso, tá? Coloquei até esse desenhinho aqui, né? Da frutinha com os livros, né? Achei bem bonitinho. Porque eu acho que combinou, né? Acho que combinou com a frase. Porque é o seguinte, não basta só você... Vou falar entre nós, tá bom? Não basta você só apenas estar me ouvindo agora nesse momento, tá? Você ouvir. Você tem que o quê? Praticar. Você tem que praticar. Por quê? Porque se você não praticar, como o próprio provérbio nos fala, é como se fosse um homem que lavra e não semeia, né? Então, gente, muito cuidado com isso, tá? Por isso que eu falei no início da aula o seguinte, que para vocês prepararem aí os resumos, na verdade, não sei nem se foi nessa aula ou foi na outra que não deu o som, nem lembro mais, né? Mas enfim, é tanta coisa, né? Mas, gente, o que eu quero dizer é que não basta só vocês me ouvirem, vocês também têm que construir os resumos de vocês. Quando a gente constrói os nossos próprios resumos, a gente acaba extraindo o que saiu daqui, tá? Então, isso é muito importante, tá? Levem isso, gente, em prática, não somente nesta aula ou nas demais, mas levem isso, comecem a criar isso como um hábito, como uma rotina, porque vocês precisam. Vocês estão finalizando, estão na reta final desse curso de vocês, das Ciências Contábeis, 4 anos, tá? Então, vocês estão quase aí finalizando, né? A turma do sétimo está finalizando agora no final do ano. E a turma do sexto vai estar finalizando no ano que vem. Tá? Então, criem esse hábito. Aprendam aprendam com essa reflexão que não basta apenas estudar, mas você tem que praticar. Tá? Você tem que praticar e é por meio da prática que você realmente vai estar colhendo aí os frutos. Tá? Como diz aí esse provérbio, quem estuda e não pratica o que aprendeu é como um homem que lavra e não semeia. Tudo bem? Então, gente, apenas uma reflexão. Por gentileza, possam estar absorvendo aí, tá bom? Fiquem com Deus, tá? Essa foi a nossa aula. E um abraço grande para cada um de vocês, né? Deus continue abençoando grandemente você, sua família, tá? E se cuidem. Aí um forte abraço, tá? E saudade, tá? Tenho muita saudade dos meus alunos, tá bom? Beijo, beijo.